Vamos falar sobre jornada, mas hoje eu queria refletir com você a respeito de retorno. E quando retornar não é uma opção, por maior que seja a luta, a dificuldade, a perda, o luto, quando o retorno não é para ser considerado. Estava pensando a respeito dos dois discípulos no caminho a Emaús. Emaús era o lugar da onde eles eram de origem, ou pelo menos onde eles residiam em algum momento. Mas a promessa era para que eles permanecessem em Jerusalém. O acontecimento que os pegou, que os deixou abalados, que os deixou entristecidos, poderia ser considerado um motivo para o retorno, sim, sem dúvida. Quando a morte de alguém querido, quando um acontecimento muito triste nos é submetido, é natural a gente fazer alguns retornos, inclusive para alguns lugares que consideramos seguros, alguns lugares que nos abraça, nos aconchega, mas havia uma promessa sobre os discípulos do Mestre que permanecesse em Jerusalém. Aqui eu quero que você reflita a respeito da permanência no lugar da promessa, de ficar no lugar da promessa. Em alguns momentos da vida, nós abandonamos a promessa em função daquilo que nos acontece, mas deixa eu te elucidar a respeito de algo. A sua vida não é o que está acontecendo ou o que aconteceu. Você tem uma trajetória. É claro que não devemos desconsiderar os fatos que nos aborrecem, os fatos que nos entristecem, os fatos que nos deixam enlutados até. Mas se temos uma promessa do Mestre para permanecer em um lugar, ou seja, já saímos do nosso passado, já estamos vivendo uma história rumo à promessa, por que retornar? Aqueles discípulos estavam retornando no caminho quando de repente foram abordados por um completamente desconhecido. E não bastava ser um desconhecido, esse desconhecido era alheio aos problemas que eles estavam relatando. Olha que fenomenal isso. Porque em algum momento nós vamos encontrar pessoas que, ao invés de impulsionar nossa jornada, ela vai somar tristeza conosco, ela vai somar luto conosco, ela vai somar dificuldade conosco. Então, nesse momento, devemos considerar pessoas que nos tira daquela realidade, nos tira daquela morada de tristeza, que nos rapta desse lugar de sofrimento, desse lugar de luto, porque é comum a gente morar nesse lugar de tristeza, nesse lugar onde as coisas já padeceram, onde os acontecimentos nos esmagam, nos entristecem. É muito comum. E quando chega alguém que nos tira desse lugar e nos transporta para um lugar onde os nossos corações são aquecidos pela promessa, nós começamos a ter esperança. Quando esse viajante tira eles desse lugar de sofrimento, desse lugar de luto, de tristeza, mesmo que eles ainda estavam a caminho de Emaús, a mente e o coração deles já fez o caminho de volta, já fez o caminho em direção à promessa, em direção a Jerusalém. E foi questão de tempo. Ao chegar na casa, ao partir do pão, ao sentar na mesa, eles perceberam que aquele viajante não era um viajante comum, era o próprio Mestre. Quem sabe você só está precisando de um momento de mesa. Você está só precisando de um partir de pão. A história que eu quero trazer para você nesse momento é a história de retorno. Talvez você precise de um viajante, alguém que te tire dessa realidade de tristeza. E você precisa de um momento de mesa e partir do pão para retornar para o lugar da promessa. Eu não sei em que situação você está. Talvez você é alguém que está afastado, está muito longe da promessa, está muito longe de casa, meu amigo, minha amiga. Mas hoje o convite de Deus chega até você. Faça a jornada de volta, mas de volta para a promessa, não de volta para o seu passado.
Retorne, mesmo vai custar muito tempo, eu tenho muitos vícios, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitas cargas, não importa o seu passado ou o que você adquiriu nessa jornada, mas essa palavra chegou até você para que você se recomponha, para que você chegue à mesa dele, para que você acesse o pão da vida, que é ele mesmo, para que você acenda de novo a chama desse coração e volte para o lugar que você jamais deveria ter saído. E agora, o caminho de volta. O caminho de volta é o mais extraordinário, porque mesmo com uma noite no caminho, mesmo com o caminho em trevas, aqueles 2 discípulos, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Era noite. O próprio texto vai dizer que já estava entardecendo quando eles falaram: mestre, olha, fique conosco, já se faz tarde. Mas quando os olhos deles se abriram, eles não se importaram se estava trevas lá na estrada, se estava trevas o caminho, se as dificuldades estavam se agigantando diante deles. Com o coração em chamas, depois de ter visto o mestre partir o pão e a mesa posta para eles, eles retornaram, enfrentando a escuridão da noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje a palavra de Deus chegou até você, ilumina o teu coração e te faz de novo acender a chama para viver a promessa. Que Deus te abençoe nessa jornada de retorno. Você precisa de um retorno? Retorne hoje. Você precisa retornar para o amor do Mestre, retornar para a família, retornar para os seus sonhos, retornar para a vida com Cristo. Retorne hoje, não perca tempo. Ah, mas está escuro lá fora. Você tem a chama já ardendo no seu coração? Isso basta, isso é suficiente. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.